Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: cada versículo da Bíblia tem a resposta de uma oração. Na palavra você encontra paz, amor, alegria e sabedoria. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Eu acredito que a Bíblia ela seja um livro muito subestimado. Nem eu imaginava que tudo sobre a vida existe dentro desse livro. Ela explica muitas coisas das quais nós vivemos, porém não entendemos. Mas a Bíblia não é apenas mais um livro, algo que te dá conhecimento. Ela é um livro ao qual os nossos olhos espirituais, eles começam a ser abertos, os nossos pensamentos se transformam e uma nova vida, cheia do Espírito Santo, começa a nascer dentro de nós. Mas tudo passa por esse livro. Hoje nós olhamos a igreja, hoje nós olhamos as pessoas, hoje nós vemos Cristo em diversos lugares e tudo foi graças a esse livro, ao qual manteve a história desde o começo da criação e de tudo aquilo que Deus fez pelo seu povo. Então, quando nós abrimos a Bíblia, nós começamos a conhecer mais a nós mesmos. E a primeira coisa que nós devemos procurar não é a razão de todas as coisas, mas o arrependimento. É lá que nós entendemos o tamanho do nosso pecado e quantas vezes nós transgredimos as leis de Deus. Mesmo sem saber, nós já tínhamos discernimento de uma coisa, que certas coisas que nós fazemos, nós nos sentimos mal. E todas as vezes que nós nos sentimos mal, é como se nós estivéssemos quebrando uma lei de Deus. É a mesma coisa que o seu corpo. Se eu pegar algo pontiagudo e começar a apertar na sua pele, vai chegar a um ponto que vai doer. E por que dói? Porque se passar daquele ponto, vai começar a te prejudicar, vai começar a te machucar. E assim também são as coisas que nós fazemos. Nós podemos sentir aquilo que espiritualmente está contra as coisas que Deus ensina. E nós sempre temos que lembrar que nós vivemos uma batalha espiritual. Quer você tenha discernimento disso ou não tenha. Só que as coisas que estão dentro da Bíblia, nós acreditamos que são coisas que nós podemos encontrar através de outras pessoas, ou através de acontecimentos ou de realizações. Então, se eu te perguntasse, você quer ser feliz? Claro, quem não quer ser feliz? Você quer ser amado? Claro, eu quero ser amado. Você quer se sentir alegre? Não, eu quero se sentir alegre. Talvez se eu se perguntasse se você quer ser sábio, você ia preferir ser inteligente. Porque hoje em dia, você ser inteligente de alguma forma te garantiria melhores trabalhos, melhores oportunidades. Mas o que adianta essa pessoa inteligente que não tem o controle dos seus próprios sentimentos? E a sabedoria é justamente isso. É você saber entender a razão dos teus sentimentos e através deles buscar a solução. E a solução sempre está dentro da Bíblia. Sempre é alguma coisa que nós precisamos fazer para que Deus ele possa nos ajudar. Se a gente vai lá em 1 Coríntios 3, versículo 18 a 20, a palavra do Senhor, ela diz assim: que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio, conforme a sabedoria humana, então precisa se tornar louco para ser de fato sábio. Pois aquilo que este mundo acha que é sabedoria, Deus acha que é loucura. Como dizem as Escrituras Sagradas, Deus pega os sábios nas suas espertezas. E também, o Senhor sabe os pensamentos dos sábios não valem nada. Quem está dizendo essas palavras? Paulo. Paulo está dizendo à igreja de Corinto. Então ele está dando mais um alerta para variar um pouquinho.
Porque o que a Bíblia mais faz é nos alertar. E uma coisa que nós precisamos aprender para que nós possamos nos tornar mais perfeitos, mais parecidos com Deus, os nossos erros, eles precisam ser apontados e corrigidos. E a Bíblia, ela aponta os erros. Então, cada erro que eu encontro e corrijo é algo que eu começo a fazer com mais excelência, é uma brecha que eu fecho para o inimigo não mais entrar na minha vida e influenciar os meus pensamentos e os meus sentimentos. E sempre que ele faz isso, acaba causando tristeza, angústia, dor e ansiedade. Então, a palavra que Paulo diz é a seguinte: que ninguém engane a si mesmo. Então, através da minha compreensão, ou através do meu entendimento, ou através da ausência do conhecimento da palavra de Deus, eu posso ter uma vida totalmente equivocada. Porque às vezes nós pensamos que porque uma pessoa ela fez faculdade, fez doutorado, mestrado, essa pessoa, de alguma forma, ela tem mais capacidade do que alguém que não fez. Para Deus, isso não é a verdade, não é assim que a gente mede uma vida. Para Deus, a nossa vida e a nossa capacidade se mede pelo quanto nós conseguimos amar e perdoar as pessoas. Porque se você tiver uma vida e tiver que conviver sem amor e sem perdão, você não pode dizer que você teve uma vida. Por mais estudo que você teve, isso no final não significa nada. E a gente nota quando uma pessoa ela cai em depressão. E às vezes são pessoas que têm tudo nessa vida. E aí? O que serviu o estudo? O que serviu tudo aquilo que parece? O que serviu aquele diploma na parede? O que serviu aquela casa grande ou todas aquelas coisas? Elas não serviram de nada. Então, Paulo está dizendo, olha, cuidado para você não se enganar. E por que ele está dando esse alerta? Se algum de vocês pensa que é sábio conforme a sabedoria humana, então se eu me acho esperto porque eu sei o que os homens ensinam, Deus está tomando, olha, cuidado porque isso não garante nada na tua vida. Por isso que talvez você fez uma faculdade e não conseguiu um emprego, não conseguiu nada. Talvez você tenha se achando melhor do que é e tem visto que as oportunidades elas não funcionam desse jeito. Se Deus não abrir uma porta, não adianta. A porta que o diabo abre, ela machuca. Essa porta aí, ela vai viver dentro de uma tribulação e dentro de coisas, e no final, a conta que vai ser paga vai ser muito alta. Então Paulo está dizendo, olha, presta atenção, porque se você conhece apenas as coisas do mundo e não conhece a palavra de Deus, tem alguma coisa de errado com você. Então precisa se tornar louco para ser de fato sábio. Então, as coisas que Deus nos ensina são loucuras para os outros. Ixi, quando eu começo a falar do discernimento espiritual, que Deus é o amor, e que nós temos espíritos, e que os espíritos que nós sentimos, os espíritos que estão perto de nós são as coisas que nós sentimos e que influenciam os nossos pensamentos. Cara, isso é uma maluquice. É uma maluquice. Você achar que você precisa alimentar a tua alma todo dia, que você precisa ler a palavra de Deus, e aí a pessoa já vem pensar, poxa, mas todo dia, cara, mas você é tão assim, tão desgraçado assim, precisa ler todo dia. Poxa, mas todo dia ficar falando de Deus, ajudando outras pessoas, todo dia, não, eu quero deixar de lado, eu quero, uma vez por semana, durante 1 hora só, o resto eu quero viver a minha vida. Cara, você faz o que você quiser, o que você quiser. E é engraçado como se você vivesse, como se não tivesse tempo para nada. Mas quando a gente olha o resultado da tua vida é tão medíocre, não tem nada. O que você tem para contar? O que você fez de grande? E aí, o que você tem? Tem o quê? O que é a tua vida hoje? Não é nada. Não é nada. Vive dependendo e esperando que alguma coisa aconteça e tá aí achando. Então nós temos que nos colocar no lugar que Deus nos diz, olha, se você está pensando desse jeito, você precisa se fazer de louco, você precisa entender um pouco mais. Pois aquilo que este mundo acha que é sabedoria, Deus acha que é loucura. Deus acha que não serve para nada. Então aquilo que nós fazemos precisa ser inspirado por Deus e não baseado nas coisas que os homens fazem. E é justamente pelos homens quererem tocar nas coisas que são sagradas que a palavra de Deus ela vem sendo distorcida, que a idolatria entrou no seio da igreja.
que nós estamos adorando de novo os bezerros de ouro e fazendo as coisas da forma que o Senhor não ensina. Nós não conseguimos respeitar minimamente as coisas que Deus diz. Tudo isso por quê? Porque nós desconhecemos as palavras. Então, a verdade está na palavra de Deus e aquilo que o homem ensina é loucura. Se você olhar essas partes nós vamos pegar a faculdade, coisas que tentam tratar as pessoas, né? Elas se baseiam em pessoas que não acreditavam em Deus. Então, como eu posso pegar conceito de pagãos e querer tratar alguém que não tem Deus, sendo que a vida cheia de Jesus Cristo ela é totalmente diferente e os sentimentos são diferentes? Você quer olhar uma relação estranha? É quando alguma ciência ou pseudociência, ela tenta achar o culpado como a raiz. Ai, foi no teu pai, foi no útero de não sei quem, ai, foi por causa de não sei na onde, ai, é comportamental, ai, não sei o quê. Cara, a culpa é nossa, poxa. Você faz tudo errado e quer se sentir bem. Só que eu só sei que eu fiz errado, sabe por quê? Porque a Bíblia me mostrou, porque antes eu nem sabia. Como que eu posso enxergar no meio da luz? Como que eu posso querer ter feito diferente se nem Jesus eu conhecia? Se não fosse a dificuldade, os meus olhos espirituais, eles não teriam aberto, porque naquele momento os meus joelhos se dobraram. Naquele momento eu percebi que eu sou pequeno, que as coisas que eu acredito não valem nada, que a lealdade humana ela não serve para nada, que no final fiel mesmo é somente Deus. E eu tenho que olhar isso e entender que eu tenho que negar tudo aquilo que eu acredito e tudo aquilo que eu acho e tudo aquilo que é humano para abrir espaço para o divino poder atuar na minha vida. Como dizem as escrituras sagradas, Deus pega os sábios nas suas espertezas. Ué, você não era o bonzão? Não era o fodão? Não é o que fez o curso, que leu o livro, que isso e que aquilo? Não era o esperto? Ué, o que aconteceu? A verdade é que quando a vida vem e ela bate tão forte que nós nem imaginaríamos. Quando as coisas elas acontecem, nós não podemos saber. Mas nós temos a plena convicção de uma coisa, que se alguém pode nos salvar, é Jesus Cristo. E não tem problema, eu tenho que me fazer louco, eu tenho que me fazer que eu não sei nada, eu tenho que me colocar na posição de Deus onde Ele possa me ensinar alguma coisa. Por isso eu falo para você, leia a palavra de Deus. Se você quiser, pelo menos um dia da tua vida, ou a partir desse dia, começar a ter bons sentimentos. Porque paz, amor, alegria e sabedoria são coisas espirituais. São coisas que nós adquirimos com Deus. O Senhor sabe que os pensamentos dos sábios não valem nada. E você está tentando resolver o mundo, resolver a tua vida, resolver o que cada um deve fazer ou não, ser ou não. Sabe o que vale isso? Não vale nada. As nossas soluções, elas são passageiras. Por isso que você vai, volta, quer, não quer, faz, se arrepende, coisa. E não vale nada. Não vale nada. Se a minha opinião muda a cada instante, se o meu sim muda para não, mediante as circunstâncias, mediante a minha insegurança, esquece tudo isso. Eu, se fosse você, eu te daria um conselho, né? Acho que já é o segundo conselho, porque eu estou muito aconselhador esses dias. Leia a palavra de Deus, encontre o seu pecado, peça perdão, se arrependa, perdoe as pessoas, comece a amar. Pare de buscar alguém, busque a Jesus, busque a si mesmo. Isso vai levar um bom tempo. Quando você fizer isso, quando você pensar em algo e nada mais te doer, quando os teus olhos já não mais chorarem, quando você já não querer culpar a pessoa, aí você está pronto para mais alguma coisa que Deus possa colocar dentro do teu coração. Antes disso, não. Se a gente vai lá em Salmo 119, versículo 2, 3, 10, 11, 67, 105, está parecendo o número da loteria. A palavra do Senhor, ela diz assim: felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Felizes os que não praticam o mal, os que andam nos caminhos de Deus. Eu procuro te servir de todo o coração. Não deixe que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
Antes de me castigares, eu andava errado, mas agora obedeço a tua palavra. A tua palavra é a lâmpada para guiar os meus passos, é a luz que ilumina os meus caminhos. Então, esse é um salmo, creio eu que de Davi, que a gente vai aprendendo a importância da palavra de Deus. E uma coisa que é bonita de se admirar em Davi é que ele não tinha medo de dizer o que sentia. E ele também não tinha medo de dizer o que podia mudar os sentimentos dele. E esse amor que ele tinha pela palavra e pelos mandamentos de Deus, porque para mim poder reconhecer um mandamento, eu tenho que conhecer a palavra. E o mandamento não é só os 10 mandamentos, mas a busca de Deus nos dá intimidade para conversar com Deus e para que Ele possa nos ensinar a fazer. Então o mandamento de Deus, no meu ponto de vista, é nós conseguirmos obedecer às coisas que o Espírito Santo coloca dentro do nosso coração, que nós devemos fazer, porque esse é o nosso chamado e é o nosso propósito. Então, olha onde que ele atribuiu a felicidade. Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. E você achando que a felicidade ou a alegria era coisa de momento e que nessa vida nós teríamos momentos felizes e tristes. Será que a natureza de Deus ela muda? Ou será que a tristeza é o momento que eu largo da mão de Deus, que eu esqueço os mandamentos, que eu nego aquilo que o Espírito Santo coloca dentro do meu coração e começo a buscar os meus próprios interesses? Então Davi ele está afirmando que a felicidade ela vai existir enquanto nós estivermos obedecendo o Espírito Santo. E obedecendo de que jeito? De todo o coração. É como Deus pedir e você não se perguntar se você quer fazer ou não, se você deve ou não. Você vai lá e obedece, você vai lá e faz sem nem pensar. Fazer de todo o coração é fazer sem questionar e sem pensar. É obedecer. Não é perguntar por quê, não é falar se não pode ser depois, se você está ocupado, que agora você não quer, que você está cansado, que você não acha, que você não sente, que você não... Cara, Deus não está perguntando nada disso. Então, quando eu tenho essa postura com Deus de obediência, por conhecer a palavra, por ter intimidade com Deus, por ter intimidade com o Espírito Santo, o sentimento de felicidade, de satisfação, ele nasce dentro de mim. Então, o que é a felicidade? Se eu te perguntasse, o que é a felicidade? A felicidade é a ausência de sentimento. Porque se você não está sentindo nada, você se está feliz. Se você está sentindo alguma coisa, é porque talvez aquilo possa te preocupar. Ah, estou sentindo tristeza, estou sentindo ansiedade, estou sentindo amargura, estou sentindo isso, estou preocupado, estou... E se eu não tiver nada? Ah, eu estou feliz, eu estou bem, estou em paz. O que é estar em paz? É não estar pensando nada, é estar confiando no Senhor, é você estar pensando nas coisas de Deus. Felizes os que não praticam o mal. Então, se eu praticar o mal, eu não vou ser feliz. Olha para você ver como é claro as coisas. Que aquilo que eu faço é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu reajo. Então, se eu não praticar o mal, já tá bom. Ah, mas a pessoa não tinha o direito de me fazer aquilo. Nossa, ela ficou tantos anos na minha vida, eu não esperava isso. Felizes os que não praticam o mal. Então você pode estar em paz. Por mais que você se sinta espantado, eu não me sentiria. Por quê? Porque enquanto Deus é o amor, o diabo é o ódio. E aqueles que não estão com Deus estão fazendo mal. Ah, o que a pessoa te fez? Ela fez mal. Você acha que essa pessoa está feliz? Você acha que essa pessoa está cheia de Jesus Cristo? Não está. Então o que você poderia esperar dessa pessoa? Você quer que ela tenha as virtudes de Deus sem Deus. Por quê? Porque ela te conhece. Como se o tempo fosse o suficiente. Vamos imaginar que você tem uma Bíblia faz 20 anos e você nunca leu essa Bíblia. De que serviu essa Bíblia? Ah, mas você tem, faz 20 anos que ela está lá. De nada. Se nós não gastarmos tempo, se nós não envolvermos, se nós não praticarmos, não vale nada. E às vezes nós estamos convivendo e vivendo com pessoas as quais nós não temos capacidade de ler. São relações baseadas nas razões erradas, são pessoas que não se entendem, que não se compreendem, que de alguma forma elas não se completam.
Porque quando nós amamos ao Senhor de todo o coração, uma vida completa a outra. Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então o amor é um mandamento, o amor é aquilo que faz parte da minha vida. E a outra pessoa, se ela crê nas mesmas coisas, também faz parte da vida dela. E cada um oferece aquilo que tem a si, que está dentro do seu próprio coração. Os que andam nos caminhos de Deus. Então a felicidade, ela está em quem não pratica o mal e quem anda nos caminhos de Deus. Mas para mim poder andar nos caminhos de Deus é o quê? É eu virar um padre, um monge, virar alguma coisa? Não! É você buscar a presença de Deus, é você poder obedecer o Espírito Santo, é você poder viver uma vida cheia do Espírito Santo. E é engraçado como a gente tem costume de resumir Jesus à igreja. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A igreja é a tua casa, o culto é lá no teu quarto, é a tua vida, o louvor é a tua vida, é as tuas palavras, é isso que tem que ser. É uma vida cheia do Espírito Santo, não é um momento. Cara, a maior parte das vezes que você passar na porta de uma igreja, ela vai estar fechada. Porém, a nossa necessidade é a todo instante. Não tem como a gente querer formar uma relação com um lugar que se fecha. Nós temos que formar uma relação com um lugar que está sempre aberto. E você pode em qualquer lugar com o teu celular abrir e ler a palavra de Deus. Seja no teu almoço, seja no ônibus, a hora que você está indo, seja a hora que você está andando de carro, seja o que você está fazendo, seja que você está em qualquer lugar. Vixe, eu abro, eu leio a palavra de Deus em qualquer lugar. Não tem lugar. Nossa, tem coisa mais gostosa. Quando eu vou pensar nas coisas na frase, eu ligo a música, ponho o louvor. Nossa, aquele clima, aquela aura, aquilo ali dá vontade, de aspas, de morrer. Porque tá bom demais. Tá bom demais, aquilo preenche demais. Nossa, aquilo é vida, aquilo é gostoso e não custa nada. Cara, um livro e uma música. Louvado seja o Senhor por esse momento na nossa vida. Se você não entende o valor disso, você deveria, porque é isso que está faltando, é disso que você está sentindo falta. Eu procuro te servir de todo o coração. Não deixes que eu desvie do teu mandamento. Sempre é servir, sempre é obedecer. E aonde que nós temos que guardar essa palavra, tudo aquilo que nós lemos? É no nosso comportamento e dentro do nosso coração. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então nós conhecemos a palavra de Deus. Nós conhecemos o que agrada a Deus e o que não agrada. Nós sabemos o que é o Espírito Santo e o que não é. Nós sabemos o que pode nos deixar felizes e o que não pode. Nós sabemos o que é o amor. Nós sabemos o que é a paz. Nós sabemos o que é a sabedoria, o que é o domínio próprio, quais são os frutos do Espírito Santo. Nós sabemos os comportamentos que nos levam para perto de Deus e os que não levam. Então eu tenho que ficar na minha vida e examinar somente aquilo que é bom, aquilo que me traz paz, aquilo que me traz contentação. E eu tenho que procurar a felicidade não nas coisas deste mundo, mas nas coisas que são de Deus. Olha que coisa importante. Antes de me castigares, eu andava errado, mas agora obedeço a tua palavra. Então ele percebeu que o castigo da vida dele, ou quando ele vivia sem a sabedoria de Deus e sem conhecer a palavra de Deus, ele entendeu que todo o mal que existiu na vida dele era pela própria ignorância que ele tinha por não conhecer aquilo que Deus dizia que era certo ou errado. Então, se não fosse aqueles momentos, se não fosse aquele castigo, se não fosse aquele fundo do poço, se não fosse a separação, a perca, a tragédia, o acidente, a morte, seja lá o que for, eu não sei aonde foi o start da tua vida, mas se não fosse aquilo, você não teria buscado Deus de todo o coração e continuaria andando errado. Mas hoje você minimamente já entende qual é a razão dos erros, porque a sabedoria, elas nos dá isso. E aqui vem o mais importante: a tua palavra é. O que ela é, Senhor? A lâmpada. Para que serve uma lâmpada? Para clarear, para que eu possa andar no meio da escuridão, para que eu possa ver aonde eu piso, para que eu possa saber o que eu faço, para guiar os meus passos. É a luz que ilumina o meu caminho. Quem é isso? É a palavra. Se você conhecer a palavra, você vai poder entrar no meio da escuridão e ajudar outras pessoas a serem resgatadas. Se você não conhecer, você vai ficar no meio da escuridão ali imaginando o que está acontecendo.
culpando o mundo, culpando as pessoas, culpando as circunstâncias e culpando tudo pela sua própria incapacidade de ver. Porque se você tivesse a luz, você não estava dependendo dos outros. Pensa nisso. Pensa nisso. Cada versículo da Bíblia tem a resposta de uma oração. Na palavra você encontra paz, amor, alegria e sabedoria. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que você crie o hábito de ler a palavra de Deus todos os dias da sua vida, para que a sua lâmpada ela se permaneça sempre acesa, para que o Espírito Santo ele possa estar na tua vida. Escute louvores. Se você acha difícil, tem traduções da Bíblia, NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Se você gosta de ler na Bíblia física, Mercado Livre, R$20. Bíblia NTLH, pode comprar. Se você não tem R$20 ou não quer comprar agora, não tem problema nenhum. No celular tem aplicativos gratuitos que você pode abaixar e não apenas ler, mas se você quiser você pode ouvi-la. E aí você vai fazendo isso todos os dias. Se você tiver com dúvida, pode mandar uma mensagem no WhatsApp, perguntando, pedindo o aplicativo, pedindo qualquer tipo de explicação que a gente fornece gratuitamente. Tá? Manda uma mensagem, fala: e aí, Lucão, como é que tá essa fortaleza aí? Você não pode me dar uma força aqui? E a gente ajuda com o maior prazer, porque todos nós estamos aqui obedecendo a palavra de Deus, sendo gratos pelo Senhor, por Ele ter nos tirado da escuridão, pela palavra de Deus ter salvo a nossa vida e tudo isso que tem acontecido de bom. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.